e que a gente obteve vários resultados bem interessantes, tá bom? Então, para iniciar a palestra, eu vou fazer uma pequena apresentação, tanto da minha história, mas também ela envolve bastante a Empotec. O meu início de carreira, basicamente, aconteceu no meu primeiro estágio, que foi na Empotec em si, onde a Carla e o Márcio me deram a primeira oportunidade no mercado, e eles me deram 2 desafios. O primeiro desafio era a implementação da ISO 9001. Então, eu tive a tarefa de começar a padronização de documentos e tudo mais em relação à ISO, mas também o desenvolvimento desse poliuretano com grafeno. Eles já tinham a idealização desse projeto desde 2019, mas ele estava parado por algumas condições e, basicamente, eu embarquei nessa jornada aí, colocando para frente o desenvolvimento desse material. Em 2022, eu fui contratada pela Empotec, então todo aquele trabalho já veio continuando e veio mais forte ainda em 2022. A gente estava com muitos cases realmente aplicados no mercado, em testes, acompanhamentos, tinham mais de 150 testes em acompanhamento. Então, em 2022 foi um ano muito importante também para o lançamento, porque foi a base toda de análises e todos os cases que a gente obteve nesse ano. E em 2023 eu realmente me formei como engenheira na UFSC, então me formei como engenheira de materiais e também foi o ano de lançamento do Empographin. Então foi bem importante também, foi um ano super corrido e que a gente teve bastante percalço no meio do caminho, mas que deu tudo certo. Em 2023 a gente conseguiu lançar realmente o Empographin e em 2024, com novos desafios surgindo e também uma nova oportunidade, eu entrei no mestrado de nanociência e materiais avançados e nisso aí também a gente começou a desenvolver outros materiais da nossa linha de poliuretano com nanotecnologia. Não sei se todos vocês conhecem a Empotec, mas a Empotec é uma indústria que produz peças em poliuretano, peças como peças técnicas, vedações, rodas de empilhadeira, a gente produz perfis, cilindros, então uma variada gama de peças realmente com poliuretano, como a peça-chave da produção. Nós estamos localizados em Gaspar, Santa Catarina. Aqui tem algumas peças, né, como exemplo. E, basicamente, sobre a Empotec, a gente sempre teve, desde o início da empresa, uma formulação exclusiva e, com isso, a qualidade garantida. Por quê? Porque todo o estudo, desde a base, antes mesmo do lançamento da empresa, foi muito forte para que a gente tivesse realmente um poliuretano com qualidade. Então, o Empographin ele veio com a ideia de realmente potencializar ainda mais um poliuretano que vocês vão ver depois, comparado ao mercado, ele realmente já era muito, com uma alta performance, bem evoluída e bem reconhecida também. A gente tem uma gama bem forte do melhor custo-benefício, principalmente nas rodas de empilhadeira, onde a durabilidade das nossas rodas é bem superior ao mercado, e também as soluções são personalizadas, então os clientes trazem as problemáticas e a gente consegue também estar construindo junto com ele a solução. Falando um pouquinho, dando uma base só técnica para vocês entenderem de onde que veio, o poliuretano, como muitos de vocês conhecem por estarem na feira de PU, é um poliuretano que é muito versátil. A gente encontra ele na forma de espuma, a gente encontra ele na forma de adesivos e a gente também pode encontrar ele na forma rígida. Pode ser um TPU, pode ser um termorrígido ou pode ser o poliuretano elastomérico. Na Empotec a gente fornece esse material. É um material industrial, muito técnico e também com propriedades bem fortes em relação à questão de abrasão, principalmente, mas também, dependendo da dureza, pode trazer uma flexibilidade, mas também pode trazer uma rigidez bem interessante para o mercado. E daí surgiu, então, em 2019, com uma ideação dos diretores da empresa, surgiu a ideia de trazer para o mercado o poliuretano com grafeno. E como que isso aconteceu, né? Foi muito da ajuda também da Uxgraphin, que é uma instituição de grande avanço nessa área de grafeno. É uma das maiores fabricantes de grafeno realmente em escala industrial. E também a Embrapi, que ela veio com a gente de 2021 até 2023, ajudando bastante nesse projeto e fez também com que todo esse lançamento acontecesse. E como eu comentei com vocês, né, eu vou passar muito rapidamente só para que todo mundo esteja na mesma página e a gente entenda por que as propriedades que a gente conseguiu obter, elas aconteceram, né? Exigiu muito estudo, exigiu muitos testes e eu começo um pouco falando também sobre o grafeno. Como a gente já falou do PU,
todo mundo conhece o que é grafeno, todo mundo sabe de onde que veio o grafeno, quando que ele surgiu. Ele é recente, é um material nanométrico que foi descoberto há pouquíssimo tempo. E eu gosto bastante dessa imagem que ela compara a folha de grafeno com um favo de abelha, né? As abelhas, na natureza, elas são os animais mais inteligentes, praticamente, que nós temos na natureza, e eles já fornecem dentro da sua cadeia essa estrutura, que é uma das estruturas mais fortes que temos, são os hexágonos. Então, eu gosto bastante de comparar o grafeno com a colmeia, e foi assim que a gente também explica algumas vezes até para o pessoal do comercial. Então, o grafeno, né, ele é constituído de átomos de carbono, mas o diamante também. O que difere o diamante do grafeno? Quais são as diferenças? O grafeno é nanométrico e o diamante a gente sabe que é um material mais rígido do mundo. Por muitos anos foi o material mais duro que existia, mas ele é formado por condições muito diferentes do grafeno, por exemplo. Então, a gente tem a cadeia deles molecular sendo formada por carbonos, porém, a estrutura de formação delas é bem diferente e, portanto, as propriedades também. Outro material que eu gosto de mostrar é da onde veio o grafeno. Vocês todos conhecem grafite, do lápis, da lapiseira, todo mundo já teve contato com o grafite no seu dia a dia. O grafite ele tem uma estrutura molecular muito próxima do grafeno e, por isso, os especialistas e técnicos que estudaram na época o grafeno foram da onde? Da esfoliação do grafite. Foi a forma mais fácil deles conseguirem em laboratórios obter realmente uma folha de grafeno, o que é algo muito difícil, é algo que demanda bastante dinheiro, demanda bastante equipamentos especializados para isso. Mas é interessante a gente ver como que as cadeias do grafite são formadas. Elas são vários hexágonos ligados e essa camada é muito forte, só que o que faz com que o grafite seja fluido, ele seja utilizado como lubrificante em outros materiais? É essa força de ligação entre uma camada e outra que é muito fraca. Então isso faz com que ele seja muito facilmente esfoliado. E por isso mesmo que eles conseguiram descobrir o grafeno, né, na esfoliação de um grafite. Então, dessas três imagens, vocês sabem me dizer quem que é o grafeno? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Alguém chuta? Não. O segundo. Basicamente, o grafeno, ele é uma folha do grafite. Então, aqui eu coloquei como algo de curiosidade também para vocês entenderem. Pensem que isso aqui é praticamente um corte do grafite, né? E o corte do grafeno. As estruturas, elas são compridas, são longas, mas elas têm espessuras nanométricas, que nem a gente comentou no começo. E o nanotubo de carbono, ele é formado por uma folha de grafeno, só que ela em formato de tubo. Então, tem propriedades também muito diferentes quando aplicadas. Por exemplo, com uma condução muito mais forte do que o grafeno, mesmo o grafeno sendo um material condutor. Aqui eu trago, então, realmente o meu objetivo com vocês, trazer o que o grafeno traz para os materiais. Por que são utilizados e por que está tendo tanto estudo em cima disso? É um material muito resistente, só que a gente utiliza ele em pequenas quantidades. Então, como que ele traz essa resistência para o material? E a gente vai entender isso com muito ensaio, com muitos processos, muitos reprocessos, na verdade, daquele material, para realmente a gente estar conseguindo trazer essa resistência. O grafeno também, como a gente falou, escala nanométrica, então ele é super leve, é um material mais leve que a gente tem. E flexível também. Como eu comentei antes, as ligações entre os carbonos num hexágono são muito fortes. E quando a gente puxa, por exemplo, de qualquer lado um hexágono, ele consegue se flexibilizar, mas ele não quebra por essa resistência que ele tem das ligações. Mas ele também torna essa folha flexível. Então, o grafeno pode estar trazendo a propriedade de flexibilidade para o material, dependendo das condições que ele é processado. É condutor também, mas não tanto como outros materiais, que nem eu comentei antes. E na medicina eles estão estudando bastante essa questão de biocompatibilidade do grafeno. Mas tá, quais são os desafios? Por que isso não está no mercado desde quando foi descoberto o grafeno em si? Porque o grafeno ele exige uma produção muito qualificada e que em escala isso encarece absurdamente. Então precisamos ter fornecedores muito confiáveis para que a gente tenha um controle dessa qualidade. Como é que eu vou começar a fazer vários ensaios que são caríssimos, esses ensaios de microestrutura, se eu não consigo confiar no meu fornecedor que está me trazendo um grafeno realmente grafeno ou se não é grafite?
grafite não vai me trazer as propriedades que o grafeno me traria. Então, a gente precisa de bastante estudo nessa parte, tanto de processo, e o Amplegraphene, ele foi assim, foi teste em cima de teste, reprocessos e reprocessos, até que a gente realmente conseguisse estar trazendo as propriedades que a gente trouxe depois para o mercado, que eu vou falar para vocês. E ensaios também, como eu comentei, isso encarece bastante o uso desse material e funcionalizações. O grafeno, normalmente, ele não é só utilizado simplesmente por ser o grafeno. Ele precisa ser funcionalizado, ele precisa ter uma estrutura química realmente de a gente entender como é que as moléculas estão se ligando. Então, isso tudo encarece bastante e os desafios maiores do grafeno são esses, como também estudos, ensaios, novas padronizações até de mercado. Mas ele já está sendo lançado no mercado, como, por exemplo, o tênis da Olympus, o Corre Grafeno. Esse é um exemplo que a gente tem e é um exemplo bem interessante porque eles também surgiram dentro da UX Graphene, junto com a Impotec. Então, o Corre Grafeno ele foi lançado um pouco antes da gente e ele traz mais leveza para o pessoal da corrida, trouxe realmente várias performances muito interessantes por conta dessa adição no grafeno, no solado desse material e também em alguns outros componentes do tênis. Outros também um pouquinho mais disruptivos, né, que a gente traz na ideologia do grafeno em si, é a questão de eletrônicos e dispositivos dobráveis. Isso vai ser possível futuramente, isso já é possível em alguns laboratórios que já estão estudando sobre isso, mas também a gente traz a disrupção, por exemplo, na medicina, onde o grafeno está sendo muito utilizado nisso aí e os estudos estão avançando bastante. Mas agora vamos falar pelo que vocês vieram realmente. Então eu vou deixar o vídeo do Márcio, iniciando aí. Aqui está um QR Code do YouTube, se vocês quiserem ver o vídeo completo. Esse é mais um dos valores repassados ao nosso time corporativo. Com a definição do aditivo que aplicaríamos nos nossos materiais, soubemos que a UX estava lançando a UX Graphene, primeira e maior planta de grafeno no estado industrial da América Latina, instalada em uma universidade. Nisso, enxergou-se uma oportunidade de parceria entre indústria e universidade, a qual a Impotec teria acesso à expertise do grafeno com doutores renomados nas... Então, em 2023 surge realmente o Amplegraphene. É um material inédito no mercado de elastômeros, ele é patenteado e por isso mesmo a gente, desde 2022, veio trazendo bastante essa questão de patentear um material. Então, atualmente, ele já está patenteado no mercado. Nós estamos também concorrendo ao Prêmio de Excelência aqui da feira da Feiplar e Feipur. E, por conta disso, é o primeiro material da gente que a gente lançou a linha do PU Nanotech, que, no caso, vai ser a nossa linha de nanotecnologias envolvendo o poliuretano. Então, depois eu vou passar as redes sociais da gente, os nossos contatos, para que vocês fiquem ligadinhos, porque provavelmente durante esse ano ou próximo ano a gente já vai ter um novo lançamento na área de nanotecnologia. Então, falando sobre o poliuretano aditivado com grafeno, o que a gente obteve com isso? Nós tivemos melhorias em diversas propriedades. Por exemplo, a resistência química. Eu vou explicar para vocês como que a gente descobriu essa resistência química, que ela nem estava mapeada no início do nosso planejamento. Porque como o grafeno ele traz essas barreiras, né, dentro do material, a gente começou a mapear quais propriedades a gente ia testar, quais eram os ensaios que a gente ia testar e depois também, né, fazer todos os tipos de formulação que são necessárias. A gente obteve também mais resistência térmica, mais resistência à compressão, maior resistência à abrasão e o mais interessante, o material ele trouxe a propriedade de antimicrobiano. Não sei se todo mundo conhece o que essa palavra significa, mas basicamente um material antimicrobiano, ele inibe o crescimento de micro-organismos e também a reprodução desses micro-organismos. Só que durante um período de tempo, eles acabam morrendo. Ele não é um material bactericida em si, mas ele inibe, então, portanto, a gente tem laudos, por exemplo, que nos mostram que houve redução de 100% dos inóculos dessas bactérias, enquanto no contato de 24 horas. Então, após 24 horas desse contato com essas duas cepas de bactérias, a gente teve essa redução de 100%. Ou seja, por exemplo, pensando numa aplicação de um frigorífico, as empilhadeiras, as esteiras, enfim, elas entram em contatos, por exemplo, com micro-organismos que podem contaminar, por exemplo, o alimento. Isso pensando em um case, pensando em um dos objetivos. E esses micro-organismos, eles vão estar nesse material e vão estar contaminando vários locais onde ele passar, as esteiras onde ela passar.
Com o Empographin, a gente tem essa inibição do crescimento e reprodução e, portanto, uma maior segurança, biossegurança, na verdade, nesses equipamentos e também nesses setores. Então, aqui eu trouxe alguns mercados, como eu vou trazer para as outras propriedades também, em que a gente fez um estudo, né, mapeou. Por exemplo, o mercado de hospitalar, o mercado farmacêutico, de estética e saúde, alimentício e frigoríficos, que nem são vários cases que nós temos na Empotec, eles são potencializados com essa propriedade de antimicrobiano e, portanto, o Empographin ele pode realmente trazer várias melhorias, como eu falei, na questão de biossegurança. A outra propriedade que a gente teve um avanço, uma potencialização, foi na questão da resistência à abrasão. E o que traz isso? Uma maior durabilidade para os componentes, menor tempo de manutenção, menor necessidade de troca e, portanto, maior custo-benefício daqueles produtos. E um case bem legal foi esses perfis guias. E aqui, nesses três locais, passam cabos diamantados que cortam mármore. Então, pensem que são cabos bem abrasivos, que têm uma tensão realmente alta. E a gente fez uma medição do estudo quando a gente enviou para teste o Empographin de um material do mercado, que eles já tinham nas máquinas, e o Empographin também. Então, a gente colocou algumas peças com o Empographin e algumas peças com o material do mercado. E após quase 1.500 horas, a gente aferiu as dimensões de resistência à abrasão, né? Ou, na verdade, dos desgastes à abrasão, que a gente obteve no PUI do mercado e depois no Empographin. São praticamente 12 vezes de diferença aqui na resistência à abrasão. E quando a gente faz um ensaio em si, de laboratório da abrasão, o grafeno ele traz uma melhoria, mas aplicado no mercado, realmente a gente vê como que isso ali, e com a sinergia de todas as outras propriedades, a gente consegue trazer melhorias reais para aquela situação. Por exemplo, como eu disse aqui, os perfis guias. Outra, que nem eu falei no começo, né, a resistência química. Essa aqui foi muito interessante, porque ela não estava mapeada, mas a gente testou num cliente que estava tendo bastante problema, pois eles são fabricantes de baterias, então tem ácido sulfúrico pelo piso. E as nossas rodas já eram utilizadas por lá, e basicamente o cliente não estava reclamando, porque todas as outras rodas aconteciam a mesma degradação. Eu vou mostrar um videozinho um pouco mais para frente, que vai ser mais fácil de ver. Basicamente, a roda com grafeno, ela não teve a mesma degradação, e ela ainda durou 3 vezes mais do que as rodas comuns, tanto de mercado como também as da Empotec sem grafeno. Então, a gente comenta também na empresa que, basicamente, cada substância química ela tem que ser testada, porque ela se comporta de formas diferentes. Solventes, ácidos já são totalmente diferentes. Então, a gente tem que fazer os testes e dentro do laboratório da Empotec, a gente consegue fazer tudo isso e dentro do orçamento, dentro do projeto em si, a gente traz isso já junto com o resultado. Então, por exemplo, metiletilcetona, que é um solvente muito utilizado na empresa, nas indústrias, a gente fez um ensaio de imersão e também obteve sucesso na questão de resistência química. Aqui nesse vídeo eu consigo mostrar para vocês. As duas rodas da esquerda de vocês são rodas, uma do mercado e uma nossa. Como elas voltavam para a empresa, com essas crateras praticamente de degradações por conta do ácido sulfúrico estar entrando em contato direto com a roda. Já as rodas com grafeno, mesmo depois de terem durado 3 vezes mais, elas estão com trincas, sim, estão lascando, sim, mas elas não têm nenhum tipo dessas crateras nem nas suas laterais e nem na sua superfície realmente em contato. Então, a barreira que o grafeno traz no material é bem interessante mesmo e ela agregou e potencializou todas essas questões. Então, mercados que a gente pode atingir com isso: fertilizantes, petroquímicas, mineração também, farmacêutica, que utiliza bastante químicos e eles podem estar em contato no piso. Então, são mercados que, por exemplo, nós já temos peças aplicadas e também podem ser potencializados com o Empographin, com o uso do Empographin. Além disso, a gente comenta sobre os 20% que a gente ganhou de resiliência. Como que a gente mediu isso? Existe um ensaio de deformação permanente por compressão, que basicamente a gente tem um corpo de prova com uma medida exata de altura e ela é comprimida a 25%. Ela fica 3 dias nessa compressão e depois desses 3 dias a gente abre o equipamento de medição e deixa 30 minutos ele, no caso, voltar ao seu padrão.
Quando a gente fez a medida com o nosso material normal, com o material de mercado e com o Empographin, em comparado ao nosso material, que já era melhor que o mercado, a gente obteve 20% dessa melhoria. E lembra que eu comentei com vocês sobre as rodas na questão da abrasão? Isso aqui, na sinergia com a resiliência e com a resistência à abrasão, a gente obtém diversas, vamos dizer assim, diversas melhorias na questão de durabilidade de todas as peças, como, por exemplo, rodas de empilhadeira, que nem eu estou citando, porque é algo mais fácil até para a gente se entender. Então, aqui eu trouxe 3 comparativos, de rodas de transpaleteira, roda de carga de empilhadeira e roda de apoio. A durabilidade do mercado, conhecida pelo cliente, passada pelo cliente para nós. A durabilidade, em média, da Empotec, e isso a gente coloca em média, tá, gente? Porque realmente depende da aplicação, do piso, até do operador, de quanto ele corre, qual a carga que ele utiliza, tudo isso depende. Mas todos esses cases aqui foram realmente acompanhados, como eu comentei lá de 2021 até hoje. Existem rodas que, no caso, essa de 7.300 horas aqui, ela ainda está aplicada no frigorífico. A gente tem a aplicação dela desde 2021 e o cliente ele nunca tinha tido uma roda que durou tanto tempo como a Empographin. Então, é um case bem interessante dessa sinergia que eu comentei com vocês que o grafeno trouxe. Tanto de aumento do térmico, da resistência à abrasão e da resistência, por exemplo, à compressão, né? E trazendo essa resiliência do material. A roda não achata, a peça não achata. Você pode comprimir ela a uma carga muito alta, que depois de soltar ela dessa compressão, ela vai voltar ao máximo dela possível. Então, a resiliência do material foi bem potencializada também. E por último, eu trago a resistência térmica, que foi algo que a gente fez tanto os testes de temperatura, realmente de DSC, TGA, para trazer realmente qual que era a degradação, qual que era a faixa térmica de degradação do material. Então a gente obteve quase 50 graus de aumento, né? E isso aqui, como eu falo, uma média. Por quê? Como as aplicações que a gente utiliza a temperatura podem ser intermitentes, podem ser durante todo o período de trabalho ou durante toda a vida daquela peça, cada caso é um caso que a gente estuda realmente. Então, essas são as faixas máximas para algo intermitente. Mas vai entrar, vai sair, a gente consegue até aumentar essa resistência. Então, na verdade, a peça aguenta mais essa resistência de temperatura. E outro ensaio que a gente fez foi de flamabilidade, para a gente conhecer o gotejamento do material. A gente pegou 3 placas, praticamente, e colocou uma chama direta nelas e fez a contagem de gramatura mesmo, de volume que o material perdeu. Então, em todos esses casos aqui, a gente pode ver que o Empographin ele teve um gotejamento muito menor do que os outros dois, tanto do mercado como o material da Empotec em si. Mas isso aqui é importante para quê? Por exemplo, minerações ou outros casos de outros mercados têm problemas, por exemplo, com linhas de produção pegarem fogo, ou, por exemplo, alguma parte em si pegar fogo. Se esse gotejamento acontecer com muita frequência, a peça se desfazer, pode pegar fogo em uma área muito maior. Então, isso ali também trouxe um feedback interessante na questão de segurança para essas empresas. Aí aqui também, mercados e peças que são aplicadas nesses mercados, por exemplo, siderúrgicos, as fundições, automotivos e refratários, que utilizam bastante temperatura e várias peças também que acabam entrando em estufas, acabam entrando em fornos que tem uma temperatura elevada, e o poliuretano ele não é conhecido como um material que aguenta temperaturas absurdas, vocês viram, não é um plástico que tem a temperatura mais alta de resistência. Mas sim, com o grafeno e com o Empographin a gente consegue ter essa potencialização. E para finalizar, eu trouxe uma imagem que foi de 2021, quando eu e o Márcio, a gente foi visitar o pessoal da Uxgraphin pela primeira vez e fazer os nossos primeiros ensaios. Então, com isso aí, a gente formou uma parceria bem interessante com eles e, a partir disso, desde 2023, nós viemos com vários estudos em outras nanotecnologias, em outros nanoparticulados, que a gente vai estar querendo trazer para o mercado e logo menos a gente vai estar lançando. Aqui são os nossos contatos, caso vocês queiram entrar em contato com a gente, com a empresa em si, e o Instagram e tudo mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar agora. Muito obrigada, viu?